Hoje eu vou falar do livro Contra a Vida Intelectual, do Ronald, Vida Intelectual, do Ronald Robson. Que foi um livro que mexeu bastante comigo, que me divertiu, que me fez lembrar de umas coisas, e eu queria dividir isso com vocês. Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna, e hoje eu vou falar com vocês sobre esse livro, que tem um título que parece um pouco controverso, mas assim, dependendo do que você pensa, né, do que você já pensou, ele pode te colocar aí contra a parede, te fazer a pensar a respeito das coisas que ele coloca aqui. Bem, eu pedi a editora para mandar esse livro depois daquele vídeo lá da Débora, né, do Olabocós. Um beijo para Débora. Eu pedi a editora para me enviar esse livro e quando ele chegou e eu comecei a ler, eu achei o texto assim muito pomposo, sabe? Eu falei, nossa, esse cara parece meio assim convencido, né? Eu fiquei muito interessada, né, no que ele tinha falado para Débora fazer aquele vídeo maravilhoso, né? E essa má impressão que eu tive logo, né, no início do livro foi assim, rapidinho que passou, porque ele começou a falar mais na linguagem que eu esperava que ele falasse. E aí, de repente, eu tava pensando, gente, ele tá falando um monte de coisas que eu precisava escutar, e um monte de coisa que já tinha acontecido comigo, e que eu falei, gente, isso aqui tudo é muito verdade. E a referência do livro é, com certeza, né, a vida intelectual dos sete anos. Então ele vai falar dessa questão do, né, até ele coloca aqui do fetiche da vida intelectual. O que que é a vida intelectual? Contra, né, ele vai falar contra aquela questão da distância, né, entre o que realmente é a vida intelectual e o que o livro, né, dos sete anos fala e é o que essas pessoas vêm ensinando, né, o que essas pessoas vêm fazendo desse afã de se melhorar em questão de estudo, em questão de conhecimento e tudo mais. E todos esses cursos caríssimos, aí ele vai falar, são cursos introdutórios, são coisas que não vão te levar para a vida intelectual, porque a vida intelectual não é assim que funciona. Ele até fala, né, que ele começou a vida intelectual dele lendo uma coisa que chamou a atenção dele, daqui a pouco ele leu outra, ele quis entender e tudo mais. E esse desejo essa curiosidade que vai fazendo você, né, buscar o conhecimento, buscar cultura, é totalmente diferente dessa coisa do marketing digital, né, dessa criação de seitas, de uma linguagem misteriosa, de um segredo que você vai descobrir e tudo mais. Como que é diferente a vida intelectual de fato com o que o Instagram tenta, né? Com as pessoas que vendem cursos no Instagram tentam fazer você imaginar que seja. E geralmente envolve, né, um certo tipo de comportamento, principalmente, né, falando na minha experiência, em relação à Igreja Católica, né, ao comportamento do conservador, aberto à vida, que usa roupas modestas e tudo mais, que cria os filhos de uma determinada forma, que vai para o campo, que não toma mais remédio, todas essas questões assim que vão, assim, uma coisa em cima da outra, né? De repente você está totalmente distante daquele padrão que está lá no Instagram e você fica, ai, o que que eu faço? Porque eu não tenho. Ai, gente, ó, eu vi um print do. Eu vi um print pago lá do Ítalo de Marcílio, não é print não. Vou colocar aqui depois para vocês. Um curso, um oferecimento de curso do Ítalo Marcílio, em que a pessoa fala assim: ah, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Ai, ai. Eu tava conversando com a Thaisa sobre isso. Aqui, ó. A pessoa mandou para ele assim, ó: me sinto perdida no dia a dia, sempre falta algo. Aí ele responde: saiba que essa angústia tem solução e, acima de tudo, com amor. Esteja atenta. No dia 29 de setembro, estreia o filme Almas Atentas, uma produção inédita e totalmente gratuita. Lá você receberá uma mensagem de conforto e acolhimento. Então, assim, né, é oferecimento de curso, né? Não, tem sim, ó, lá embaixo, ó, cadastre-se para receber alguma coisa. Então, assim, ele quer o seu e-mail para te mandar uma oferta de curso daqui a pouco. Então, assim, eu até falei com a Thaís assim, Thaís, essa pessoa tá angustiada por quê? Porque ela vive no Instagram.
né? Uma pessoa que vive no Instagram, vendo a vida perfeita dessas pessoas, né? A pessoa vai na missa todo dia, vai na academia, faz pilates, ela cuida dos filhos, ela dá aula em casa, ela. É impossível, impossível. Tô gravando esse vídeo aqui às 10 horas da noite, morrendo de sono, com banheiro que ficou sem lavar, com cozinha para arrumar, entendeu? Puta que. Não tem como! Isso não existe! Isso não existe! A vida dessas pessoas é impossível! Porque eles só mostram aquilo que eles que querem chamar sua atenção, que é o estilo de vida. Só que eles não mostram perrengue, nem rede de apoio, não mostram a quantidade de dinheiro que eles ganham com esse negócio de vender curso, de fazer. Ninguém na vida normal tem isso. Ninguém. E você vai ficar maluco querendo fazer isso, maluco. Aí me sinto perdida no dia a dia, sempre falta algo. Aposto que essa pessoa tem uma vida normal e ela quer ter a vida do Ítalo, ou da Sâmia, ou da Araceli, ou sei lá, entendeu? Do Ícaro de Carvalho, que são pessoas que aparecem aqui, né? Mas a questão de vida intelectual já é assim, é uma coisa que deveria ser mais orgânica e fica essa, né? Vamos lá, vou te ensinar a ter uma vida intelectual. Puxa, vai ler, cara. Ó, eu assino o curso do Guilherme. Por quê? Porque ele tem aulas introdutórias, né? O Filosofia do Zero. Aulas introdutórias que eu aproveito, que antes de ler a obra, ou agora que eu não estou conseguindo ler muito, eu escuto as aulas e tal, me ajuda a manter assim a curiosidade. Eu gosto do jeito que o Guilherme explica, enfim, né? Eu tenho vontade de ter uma visão mais geral para quando eu pegar as obras eu conseguir ver, e isso o Guilherme me dá lá no curso, entendeu? Tem um perfil lá no Instagram, né, que é da Garibaldo Cansado, eu esqueci o nome dela. Ela tá se empenhando em mostrar para os católicos que existe essa máfia aí dos abertos à vida e tal. E o pessoal tem saído dessa bolha, porque é um negócio assim absurdo que as pessoas escutam e tentam colocar em prática que não tem condição de colocar, sabe? Então não é só com vida intelectual, é com um monte de coisa. Teve até uma live do Padre José Eduardo com uma dessas meninas, a Jéssica, e parece que, né, contradisse assim o comportamento de. Ele fala uma coisa muito importante, fala, teologia moral não é para leigos, entendeu? Aplicar a teologia moral é uma arte delicadíssima, é uma coisa que é própria dos padres. Então, assim, fica no seu lugar, minha filha, pelo amor de Deus. E é curso disso, é curso daquilo, ninguém merece. Vamos pegar no livro aqui, que aliás é um livro que tem textos muito pequenininhos, leitura muito fácil, linguagem muito tranquila, com personagens que nós conhecemos, né? Então, ficou muito fácil. Ó, vou ler para vocês. Assisto a casos curiosos. Antes, a direita fazia chacota do doutor em filosofia, que só por isso se intitulava filósofo. Hoje, o jovem de direita faz uma graduação em AD em História, publica 2 artigos em blog, proclama-se historiador e dá cursos online. Gente, olha, eu quase caí nessa aí, tá? Quase que eu cheguei a querer lançar e me convenceram de que dava para lançar um curso. E também já me procuraram, né? Editora já me procurou, equipes de negócio de lançamento de curso já me chamaram para fazer e tal. E assim, gente, ó, isso é muito louco. Teve um vídeo aqui no canal que deu muita visualização mesmo, assim, explodiu. Depois que aconteceu esse vídeo, o pessoal me procurou, Bruna, você não quer fazer um curso? Você não quer lançar um curso sobre não sei o quê? Falei, minha filha, você é louco, isso aqui é um vídeo de 10 minutos que eu fiz. Não tem condição de eu fazer isso virar um curso. Eu não tenho bagagem para isso, isso não existe. Então, assim, quase que eu caio nisso aqui, cara. Eu, ó, graças a Deus, isso aqui acabou. Eu não quero lançar curso de nada, não. Tá louco. Aí já falaram, ah, você pode falar sobre leitura. Cara, ó, toda vez que me pergunta, Bruna, como é que eu faço para ler mais? Eu falo, pega alguma coisa que você gosta de ler e lê. Pega um negócio do seu interesse
vai ler, entendeu? E daquele negócio ali, você continua, né? Lê mais um livro, ah, não gostei disso aqui, pega outro, entendeu? Assim, você vai ler com pelo menos o objetivo de se distrair e depois outros objetivos vão seguindo, né? Tem isso também, né? Para que que você vai ler? Você tá lendo para quê? O Padre Santiago fala isso, que você tá escolhendo um assunto para ler, você vai desprezar todos os outros. Então vamos lá, você tá lendo para quê? Então, às vezes, é até melhor você não ler e descobrir para que você quer ler, entendeu? Então, não é a vida intelectual, não é vida de leitura. Tem um trabalho, tem aquele trabalho intelectual do Jean Guiton. Tem um outro livro também, Como Ler, eu esqueci agora o nome dele, que ele fala, ó, muita leitura, isso não existe, esse negócio de ler, você lê tudo, de tudo, mas não tá aprendendo nada, você não segue uma linha de raciocínio, daqui a pouco você tá todo perdido, aí, nossa senhora, então assim, é melhor você pensar no que você vai ler. Se você tem esse costume de misturar os livros, misturar os assuntos, para e pensa direito. Às vezes não é necessário você estudar, por exemplo, trivium e quadrivium, né? Às vezes você só precisa ler a Suma Gramatical do Noguês, sabe? E, em vez da Suma Teológica, porque eu toda vez que eu pego a Suma Teológica ainda não é para mim, né? Então talvez você vai percebendo ali que você não consegue ler, por exemplo, Crime e Castigo, que é um livro fácil de ler, mas você consegue ler o Hobbit, entendeu? E aí do Hobbit você vai querer saber quem é o Tolkien, do Tolkien você vai querer saber sobre outro tipo de literatura, um pouco sobre o tempo do Tolkien, né? Vai estudar um pouco de história e tal. Por aí vai, né? Aí sim vai se fazendo a vida intelectual. Na página 35 ele dá um conselho, ele fala assim, Olavo de Carvalho lembrava um conselho do Jean Guiton. Cave onde você está, para ensinar que a vida do espírito começa no local onde você se encontra. Não fica numa alta esfera que temos de nos elevar, fica aqui onde estamos agora. O universo cultural existe para darmos conta do que somos e de onde vivemos, do que nos atinge, do que nos importa. Né? Então, assim, talvez você não tenha que ler essas coisas que você está achando que você tem que ler. Às vezes você tem que olhar para a sua vida para você escolher o livro certo, né? Às vezes você tem que ler o Consciência Fonológica, em vez de você ler, sei lá, filosofia medieval. Você tem que ler aí um Pais e Filhos para melhorar o seu relacionamento com a sua família. Às vezes você precisa ler o catecismo. E aí, quem é que vai te dizer isso? Você, cara, só você, né? E não é aquele cara que te xinga no Instagram que vai te falar o que que você precisa ler, o que que você precisa fazer. É você que tem que descobrir, né? E aí eu me divirto aqui, né, com as referências que ele fez contra o Ícaro de Carvalho, que ele vai falar, né, lá também sobre o Ítalo Marcilli, também eu corro léguas, né, do Ítalo Marcilli, da Sâmia Marcilli, porque me fez muito mal, né, o conteúdo deles é um conteúdo inalcançável, uma coisa, o estilo de vida muito inalcançável. Não tenho nada contra eles, né, é só, eu tava ficando ansiosa para aquilo ali, não tem nada a ver com a minha realidade, né. O Ícaro, eu acho que o santo não bateu. Primeira vez que eu vi o Ícaro, minha cabeça, eu falei, que sujeito esquisito. Depois eu fiquei sabendo de umas coisas que ele fala e tal. Eu não gosto de ouvir o Ícaro falar. É uma coisa assim, besta, né? Mas eu não gosto do conteúdo dele, né? E o Ronald Robson fala que ele tem uma forma de criar conteúdo meio. Ele falou de egoísmo benéfico, né? Minha pátria, minha família. Aquela ideia de faça você o que que você precisa fazer, esquece os outros e vai ficar melhor para todo mundo, né? Se você fizer desse jeito. Lá na página 43, ele chama de caso pensado ou não, adotam uma ética do egoísmo benéfico que reza mais ou menos por esta ladainha. Esqueça essa besteira de fazer o bem à sua comunidade, ao Brasil e ao mundo. Faça o seu, garanta o feijão de sua família. Se todo mundo pensar assim, as coisas vão melhorar. Aí ele vai falar da fábula das abelhas e também da Ayn Rand. E eu não sei qual é a ligação entre essas duas coisas. E aí eu tenho que procurar saber. Se você sabe, você me fala aqui nos comentários para adiantar para mim, entendeu? Ah, ele falou aqui dos caras que querem salvar o mundo, fazer o primeiro milhão enquanto posta foto de terço em cima de um livro. Tem que mostrar para todo mundo que tá rezando e tá lendo um livro, cara. Olha, é isso mesmo, é isso mesmo. É uma coisa que é muito difícil para quem trabalha com marketing, para quem trabalha com leitura. É o tal do fazer as coisas e ficar quieto. Você tem que mostrar, né, as coisas. Você tem que mostrar o que você está fazendo. É muito complicado. Ó, o livro é cheio de
cheio de coisa boa, cheio de pedacinhos assim que você fala, nossa, eu precisava ler isso aqui, não tinha como eu não ler. Agora eu achei a verdade. Tem o Trabalho Criador, que é um texto que está aqui na página 71 e fala assim, que o único motivo pelo qual você deveria se interessar por qualquer ensinamento é a finalidade interior que depois dará a ele. Então, ele vai daqui, né, na parte, depois que ele termina de falar mal do pessoal, ele começa a falar umas coisas mais assim, te ensinar o que que é vida intelectual, né? Como é que você vai, para que você está lendo esse livro, como é que você vai colocar aquilo em prática, né? Então, é muito bom quando você pega um livro que é bem atual, que está falando uma coisa que você entende, que é uma coisa que não está distante, é um problema real da sua vida. E, por outro lado, é muito cansativo quando você pega um livro que não tem nada a ver com você, né? Igual, para mim, as leituras do Chesterton, né? Eu não estava conseguindo mais entender aquilo que eu estava lendo, porque tava me parecendo um pouco distante, muito distante, né? E ele fala aqui que se você tá lendo e você não vai fazer nada com aquilo, cara, pra que você tá fazendo, né? E assim, você vai ensinar isso pra alguém, isso tá fazendo diferença na sua vida. Você vai produzir alguma coisa com isso, porque ter cultura é isso, né? Cultura é um trabalho seu, você vai se desenvolver com isso. Então chega uma hora que você começa a ler, que você fala, pra que eu tô lendo isso aqui? O que que eu vou fazer com isso? Então, se você olha para sua vida e vê que a sua vida de leitura não vai dar em nada na sua vida, para, porque vai perder tempo. Ah, mas aí eu posso ler, aí eu vou ler literatura. Ótimo, literatura é bom, te ajuda muito, mas vai ficar enfiando a cabeça em leitura difícil, pra quê? Eu tô tentando achar um exemplo aqui. Tô tentando achar um exemplo aqui, só que aqui fica só literatura. As minhas leituras difíceis estão ali na frente. Então, por exemplo, olha só. Eu vou ler ali Mapas do Significado de Jordan Peterson. Pra quê? Não consigo ler, eu nunca consigo passar das 10 primeiras páginas. Pra que eu vou bater cabeça com isso? Cheio de coisa pra fazer. Entendeu? Então não é hora. Eu acho assim. É o fetiche. Um fetiche falar que leu. Tem até um texto aqui na frente que ele fala assim, cara, você tem hora que dá uma agonia, você vê aquele monte de livro e você fala, o que que eu vou fazer com isso? Aí quando ele fala dessa questão da cultura ser alguma coisa que você faz, cara, ensinar, enfiar as coisas na cabeça das pessoas é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de saber que eu entendi uma coisa e aí eu vou fazer a outra pessoa entender também. Essa é uma coisa que move meu coração, cara. Então, assim, e não é doutrina, coisas filosóficas, não. Eu adoro ensinar português, matemática. Eu gosto de. Uma pessoa está com dificuldade de entender o que ela está sentindo, e aí eu tenho aquilo porque eu já vi aquilo num livro, sabe? Já li aquilo num personagem. É muito bom. Eu adoro, adoro enfiar as coisas na cabeça das pessoas. Né? Por isso que eu gosto de falar. Então, assim, agora eu tenho isso, eu tenho um objetivo, né? Todas as coisas que eu sei, inglês, matemática, português, a capacidade que eu tenho de ler um livro de história, um livro de geografia, química, filosofia e passar isso para os meus filhos é o meu objetivo. Então, as minhas leituras têm que ir por aí, né? Tem que ir por aí. Então, isso eu posso desenvolver, né? A pedagogia, cuidar dos filhos, isso é. Falar nisso aí, ó. Eu recebi da editora esse livro aqui, ó. Conhecimento em Crise. Está aqui. As ideologias na educação. Daqui. Então, assim, quando eu era jovem, eu escrevia poemas, escrevia histórias e tal. E é gostoso. Isso é cultura, né? Escrever. Um monte de bobeira, um monte de bobeira. Vou deixar o link do meu blog aqui. Ele ainda existe. Tá cheio de coisa lá. Acabou, né? Acabou, não consigo mais escrever aquilo. Mas assim, se você já aprendeu alguma coisa aqui no intervalo literário, uma coisa que você não sabia, e aí você aprendeu comigo, escreve aqui embaixo, eu aprendi isso. Aí, o conselho do Ronald Robson é que você desenvolva aquilo que faz sentido na sua vida e que você possa se expressar através daquilo, uma pintura, um livro, um poema, entendeu? Faça alguma coisa, entendeu? Ficar lendo, só lendo, 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 lendo e não faz nada com aquilo. Isso tá lá no livro dos Sete Anos. Tanto que ele fala assim, é bom quando você vai estudar uma coisa porque um amigo te pediu. Pronto, é um objetivo. Ah, Bruna, eu não entendi isso aqui. Aí você vai lá e estuda para ensinar.
É um bom objetivo, entendeu? Aí ele vai falar também sobre a questão de. Ele falou sobre um negócio aqui que me lembrou de uma leitura que eu fazia, que eu fiz há muito tempo atrás, do Bukowski. Deixa eu ver aqui se eu acho a página. Ele fala assim, ó, é no texto Elogio da Ambiguidade, na página 111. Não se deve aplicar à literatura uma vigilância similar à que se deve guardar na vida religiosa. Se na vida religiosa certa prudência é necessária, na vida cultural ela é de certa forma danosa. Nossa, eu não tinha percebido que ele tinha rimado. Então, quando eu estava lendo, né, eu li Bukowski, eu li dois livros do Bukowski. Eu acho que eu li Misto Quente e um outro lá. E aí eu achei assim, o jeito do Bukowski escrever maravilhoso. Falei, nossa, esse cara escreve muito bem, meu Deus, muito bom esse livro. Só que, assim, o personagem é muito doido. E depois eu fiquei pensando, eu não posso ler essas coisas, porque esse cara bebe, porque esse cara é estupro, porque esse cara não sei o quê. E eu fiz o que o Ronald Robson falou que não pode fazer. Na vida da literatura, né, você não pode ter essa vigilância, você precisa ter uma certa ambiguidade. Achei muito interessante isso. Até coloquei aqui, ó, é como ler Bukowski. Deixa eu ver outra parte que eu gostei aqui. O texto, né, que eu mais gostei foi esse aqui, que é o texto que falei, nossa, é isso aqui mesmo. Que é o Instinto Quixotesco. Tá na página 121 aqui, onde ele fala que não tem como você atacar todas as loucuras que você vê, né? Então, quem já leu Don Quixote vai entender, né? Não tem como você lutar com tudo quanto é coisa que aparece na sua frente. Então, às vezes muitas pessoas fazem isso. O Bruce não vai responder, você não vai falar, você não vai explicar, você não. Eu falo, cara, graças a Deus eu aprendi isso. Não deixa isso pra lá, porque é tanta bobice, é tanta asneira, que se eu parar da minha vida para fazer isso, eu até comecei, né? Mas se eu parar para ficar respondendo, cara, eu vou. Ele falou aqui, ó, cadê? Se, por exemplo, a cada porcaria que lesse na imprensa brasileira eu resolvesse escrever um artigo mostrando por que aquilo está errado, no prazo máximo de 5 dias eu estaria completamente pinel, babando minha bondade histérica sobre o teclado. E ele fala, cara, você vai ter que aceitar que o mal, que o bem que você faz não se torna um bem maior, não se torna um grande bem, o bem completo. Você tem que tolerar a maldade e a burrice e a ignorância. Não tem como. Não tem como você lutar contra tudo, né? Então, assim, deixa as pessoas falar esse monte de merda e vai viver sua vida. Tem um outro texto aqui muito bom, cara. Ó, que é o Encontrar-se Perdido, que ele fala sobre você, é, é aquela sensação, eu vou tentar explicar, é aquela sensação de quando você fala muito uma palavra e ela perde o sentido, o cérebro não liga mais a palavra ao significado da palavra, é muito louco isso. Vai falando louco aí, fala assim, ó, louco, 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 daqui a pouco perde o significado. E às vezes acontece isso, um estresse assim, que você fala, meu Deus, eu tô numa secura que eu não consigo pensar mais nada. Esse monte de troço aqui que eu tô lendo, não vai dar pra produzir nada, não tenho ideia nenhuma. Tô lendo à toa, isso aqui não tá fazendo sentido pra mim, né? E ele fala que é isso aí mesmo. Existe uma melancolia. De tanto trabalhar, você pode ter um tipo de melancolia. Ele fala assim, ó, paro, vejo livros na estante como quem vê uma condenação. Por um lado, a ameaça do despropósito, da irrelevância de prosseguir com algo que, se tanto, irá me proporcionar meia dúzia de motivos sobressalentes para conduzir uma conversa bem-sucedida em ocasião social qualquer. A futilidade, meu Deus, futilidade. E aí depois ele fala do peso da vocação, né? A vocação de entender o mundo, de explicar o mundo e tudo mais. E aí ele fala assim, ó, passo semanas, já houve vez de ser meses, sem atinar com o que fazer. Estudar sistematicamente parece esforço baldo. Ler, vá lá. Rezar é opção sempre disponível e grata. Não há desejo de acordar cedo, não há desejo de escrever.
Sigo os dias como quem caminha mais ou menos a 1 metro de distância atrás deles. Ai, gente, eu fico com pena porque eu fico pensando, cara, quem vive disso aí, uma hora deve ficar muito cansado de produzir ideia, produzir conteúdo. Ai, nossa. Ó, até a própria religião pode cansar, estressar, sabia? Acontece. Aí depois ele vai partir mais para um lado da literatura e ele vai falar sobre coisas mais elevadas. Aí tem um texto aqui, A Secreta Aspiração Humana, que é de tornar as coisas materiais. Olha que interessante, cara. Esse texto é muito bom. Depois eu vou fazer um videozinho só para esse texto, cara. Mas olha só, o homem sonha em perder sua liberdade e em reduzir tudo, toda a imaterialidade, cultura, símbolo, a dado material ou no máximo sensorial. Mas isso a literatura nos oculta, nos adia essa percepção, maldita seja ela, a arte de capitular. Ele está falando que o ser humano fala tanto de transcendência, sem perceber que sua secreta aspiração é ser como um bicho. Gente, mas olha só, eu coloquei aqui uma coisa, que a gente tende ao corpo, né? Lembra que eu falei lá na, quando eu fui falar sobre a criação de anjos, né, e do ser humano, lá naqueles vídeos da Fé Explicada, que o ser humano tende ao corpo, né? Então, assim, a gente fala muito de transcendência, mas a nossa esperança não é em ir para o céu, a nossa esperança é ter o corpo de volta, né? Morrer, mas ter o corpo de volta, que é a ressurreição, né, dos mortos. Então, assim, nós falamos na transcendência, mas pedindo que o transcendente venha, venha, que nós possamos viver no corpo a transcendência. Por enquanto a gente quer viver, a gente pensa na transcendência, né? A gente pensa naquilo que é tão bom que a gente não consegue alcançar. Mas a nossa esperança é que um dia o nosso corpo possa alcançar a transcendência. É o natural, né? Só que exatamente, a literatura faz isso. Tira você da materialidade para a imaterialidade. É interessante, né? Posso falar um monte de porcaria também. Avisa aí. Uma coisa que esse livro me fez fazer foi ler poesia. Eu fui ler. Eu fui ler. Como é que é o nome do poema lá? Via Láctea. De quem que é esse poema? Enorme, lindo. Via Láctea. Poema. Do Olavo Bilac. Aí tinha muito tempo que eu não lia. E eu até compartilhei com o Danilo. Falei, Danilo, lê esse poema aqui, cara. Aí ele, é muito difícil. Falei, ó, tem que ler no ritmo que faz sentido. E para você ler a Divina Comédia, que é um livro que eu tô querendo ler, né? A Divina Comédia é feito também em verso. Você tem que ler num ritmo que faça sentido aquela frase para você. Porque geralmente essas frases estão invertidas. Então o verbo está num lugar, o sujeito está no outro, o objeto do verbo ficou lá para trás, e aí você tem que ler de um jeito que faça sentido. Então é um exercício. E ele fala: antes de você educar os olhos, educa os ouvidos, né? Para essa questão do ritmo da leitura. Achei interessante isso também. Então, essa parte da literatura, eu vou confessar para vocês que eu não terminei de ler. Eu vou ler. E se vocês quiserem saber minha opinião, me perguntem que eu tento gravar de novo. Mas é isso, gente, ó. O livro é sobre isso aí, entendeu? Sobre como que a iniciação à cultura, né, à vida intelectual, é uma coisa menos circense do que está sendo propagado aí. Vai lendo, vai descobrindo as coisas que você não sabe, vai fazendo seu mapa da ignorância e vai procurando ler as coisas de uma forma que vai fazer bem para você, sabe? Para sua vida prática, entendeu? Não, para que você vai ler um trem que não tem nada a ver com a sua vida? Você tem pouco tempo de vida. Escolhe um negócio e vai.
e leia A Vida Intelectual dos 7 anos para você poder entender o que é a vida intelectual e sai desse Instagram, pelo amor de Deus. É isso. Tchau para vocês. Um beijo.